Jorge Jesus, o JJ, deixou o Flamengo, vai voltar para Portugal, vai voltar para sua casa, vai treinar o Benfica para a próxima temporada europeia e vazou a lista de reforços do Benfica que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Não é só jogador do Flamengo que ele quer levar, não. Tem jogadores de rivais do Flamengo que o JJ tá querendo levar para reforçar o time do Benfica e também jogadores aí que foram bastante especulados em times brasileiros que o JJ quer no Benfica para a próxima temporada. Só antes de começar a falar sobre os jogadores, eu vou pedir, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, desce ali, tem um botãozinho escrito inscrever-se, clica nele, tira ele do vermelho, que aí tu fica inscrito aqui no canal e aqui tem vídeo todos os dias. Estamos chegando rumo aí aos 100 mil inscritos, precisamos da tua inscrição, então não deixa de te inscrever no canal e também deixar o teu like para divulgar bastante esse conteúdo. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos falar primeiro aqui sobre Everton Cebolinha, atacante do Grêmio, né? Um ponta esquerdo, jogador que joga cortando para dentro muito bem, né? Na seleção brasileira ele disputa ali a posição com o Neymar e quando o Neymar não pôde estar na seleção brasileira, o Cebolinha substituiu muito bem, foi muito bem na Copa América, foi artilheiro, um dos melhores jogadores, é um jogador muito importante, é um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro, na minha humilde opinião, é o melhor jogador atuando no futebol brasileiro. E o Jesus já tinha elogiado ele no passado, né? Quando perguntaram sobre o Pedrinho lá em Portugal para ele, sobre o Pedrinho ser um bom jogador no Brasil, ele já tinha colocado o Everton como um dos jogadores melhores do que o Pedrinho, e de fato é o Everton um jogador que custa muito caro, e aí é um porém pro Benfica, porque é um jogador que custa na casa dos 30 milhões de euros, Napoli e Everton tentam contratar o Everton e não é um jogador fácil não de contratar, o Grêmio faz jogo duro e provavelmente uma proposta na casa dos 30 milhões de euros seja o suficiente para contratar o Everton. É um dinheiro muito alto, mas é um jogador que sem dúvida está pronto para chegar no futebol europeu, porque já demonstrou isso na seleção brasileira e tá chegando a hora dele de jogar na Europa. O Benfica pode ser o time ali que vai ser ali a porta de entrada do Everton Cebolinha no futebol europeu. Cebolinha já tá com 24 anos de idade, então realmente está na hora de ir pro futebol europeu para conseguir estourar no futebol europeu e tem contrato com o Grêmio até 2023. Outro jogador aí que está sendo especulado no Benfica é o Gilberto, lateral direito do Fluminense. O Jesus já tinha indicado ele para o Flamengo ali nas finais do Campeonato Carioca, ele estava indo bem contra o Flamengo, é um jogador que já vai bem aí há alguns anos, já é um cara um pouco mais velho, tem 27 anos de idade, tem contrato com o Fluminense, foi contratado em forma definitiva pelo Fluminense nessa temporada, né? Ele já tinha passado por um empréstimo no Fluminense e foi um jogador que passou por vários empréstimos. Ele surgiu no Botafogo, foi emprestado para o Inter, foi vendido para a Fiorentina, foi emprestado diversas vezes pela Fiorentina, não conseguiu vingar no futebol europeu, mas no futebol brasileiro, mais precisamente no Fluminense, ele foi muito bem. É um jogador aí que tem 50% dos seus direitos vinculados ao Fluminense e 50% ainda vinculado à Fiorentina. Não é um jogador muito caro para o mercado europeu, o valor de mercado dele gira na casa de 1 milhão de euros, até acredito que o Fluminense iria pedir mais pelo jogador, mas não muito mais do que isso. Então, se o Benfica realmente quiser contratar o Gilberto, não será algo muito difícil não, porque não é um jogador tão valorizado assim como alguns outros jogadores que a gente vai ver aqui no vídeo. É bem acessível. Não sei se esse cara ainda vai conseguir virar na Europa, tem 27 anos, já teve a chance, mas quem sabe com o Jesus no Benfica ele consiga. Outro cara que está sendo especulado é Lucas Veríssimo, esse um pouco mais jovem, 25 anos de idade, zagueiro do Santos, tem contrato com o Santos até 2024 e a questão é que o Santos está louco para vender esse jogador. O Santos precisa muito de dinheiro, tem muitos problemas financeiros que estão sendo cada vez mais colocados na imprensa, com jogadores pedindo para sair do time, pedindo para rescindir o contrato com o Santos, e o Lucas Veríssimo é uma das formas do Santos ganhar dinheiro nos próximos meses, e principalmente para o futebol europeu. O Santos quer vender o Lucas Veríssimo para o futebol europeu.
A informação que está surgindo de Portugal é que o Benfica deverá fazer uma proposta na casa dos 6 a 7 milhões de euros. É mais ou menos por aí que o Santos vai aceitar um valor pelo Lucas Veríssimo. É bem possível que um valor nessa casa aí o Santos acabe aceitando pelo jogador, porque o Santos precisa muito de dinheiro, então não tem muito poder de barganha o Santos nesse momento. É um jogador que ainda tem uma idade para se desenvolver na Europa, para evoluir na Europa, e Portugal sempre é um bom lugar para brasileiros se desenvolverem no futebol europeu. Eu acho que o Lucas Veríssimo pode se dar muito bem no Benfica com o Jorge Jesus. Outro jogador, agora vamos entrar nos jogadores do Flamengo, o William Arão, volante do Flamengo, é um jogador especulado também no Benfica, já é um cara de 28 anos de idade, que tem contrato até 2022 com o Flamengo, é um jogador que é visto pela imprensa europeia como uma possível contratação do Benfica por ser um jogador mais barato entre os jogadores do Flamengo e também por ser um jogador que aí já tem o aval do treinador, já trabalhou com o treinador, então das possibilidades é o jogador ali mais acessível, junto com o Léo Pereira, que a gente já falou em outro vídeo, é só clicar aqui no card que tu confere lá. O Flamengo já falou que só aceita a multa pelos seus jogadores, a multa do William Arão gira em torno dos 20 milhões de euros. Eu acho que esse valor é um pouquinho alto para contratar o Arão, eu acho que seria uma loucura pagar um valor tão alto assim pelo William Arão. O William Arão é um bom jogador sim, até acho que ele é injustiçado em alguns momentos pela torcida, porque ele é um bom jogador, foi muito importante, pelo menos na minha opinião, no jogo lá contra o River. 20 milhões de euros eu acho que é um valor um pouquinho acima, acho que teria que ser um pouquinho menos pelo William Arão, mas é o valor da multa dele com o Flamengo. Outro jogador que é só a multa é o Gerson, que é um meia barra volante do Flamengo, um jogador que articula o jogo muito bem, tem 23 anos de idade, tem contrato com o Flamengo até 2023, é um jogador que pode dar muito certo na seleção olímpica brasileira, também na seleção principal, muita gente cobra oportunidades por Gerson, eu acho que ele merece, eu acho que ele é um dos caras que vai brigar por espaço no meio-campo do Brasil nos próximos anos. A multa dele em si não foi revelada, mas as informações que saíram é que é algo na casa dos 60 milhões de euros. É um valor bem alto, o Gerson é um bom jogador, mas também 60 milhões de euros é uma transferência nível Neymar quando sair do Brasil, então acho que a pedida tem que ser um pouco melhor, pouco menor, mas é aquela questão, o Flamengo não precisa negociar seus jogadores, então bota a multa lá em cima e se não quiser negociar, não vai negociar ninguém. Então é uma questão realmente complicada. 60 milhões de euros eu acho que um clube europeu não pagaria pelo Gerson hoje, porque não faz sentido, não saem jogadores da posição dele, com a idade dele, com o que ele joga do Brasil por esse valor. Isso nunca aconteceu, só pesquisar que tu vai achar, isso nunca aconteceu. O único jogador que saiu nessa casa aí do Brasil foi o Neymar, e aí a gente entende o porquê que saiu o Neymar. Acho que o Gerson não chega nesse valor, mas pode chegar num valor aí bem interessante pro Flamengo, né? Pensando que o Grêmio tá vendendo Cebolinha por 30 milhões, é um atacante, é mais ou menos essa casa aí, até porque é um jogador para a seleção brasileira. Eu acho que o Benfica não paga essa multa, mas vai tentar negociar com o Flamengo. Não sei se o Flamengo vai querer negociar, porque o Flamengo não precisa negociar. O Flamengo tem suas finanças mais ou menos estabilizadas em comparação a outros times do futebol brasileiro, mas é um cara que eu acho que chegaria muito bem no Benfica com o Jesus, seria uma ótima oportunidade para ele ter a segunda chance dele no futebol europeu e poderia dar muito certo. Bruno Henrique, atacante, 29 anos de idade, melhor jogador da Libertadores de 2019, seleção brasileira, convocado, multa na casa dos 35 milhões de euros. Outro fator complicador que eu acho que o Flamengo não vai aceitar vender por menos, e o Benfica também não sei se pagaria todo esse valor por um jogador já de 29 anos de idade. Eu acho que o Benfica tentaria pagar um pouco menos pelo Bruno Henrique, mas é por aí mesmo o valor dele, então é realmente muito complicado chegar nisso, porque menos de 20 milhões de euros acho muito difícil o Flamengo aceitar, mas um jogador que agregaria demais no ataque do Benfica, um jogador de muita velocidade, que pode jogar tanto por dentro, tanto pelos lados. E para fechar o vídeo, falar de um cara que não joga no Brasil, mas foi muito especulado em times brasileiros, Cavani, ex-PSG, não renovou, está livre no mercado para assinar apenas por luvas e salários, está sendo especulado no Benfica. O empresário do Cavani falou
que é algo interessante, que o Cavani quer ficar na Europa para jogar a Copa de 2022. Eu acho que seria um excelente reforço para o Benfica. Jogador de 33 anos de idade, vale muito a pena. Se tem espaço para agregar esse salário no time, se vai conseguir pagar esse salário bem, eu acho que vale muito a pena, porque muda o nível do time. Eu acho que a contratação do Cavani muda totalmente o nível do time do Benfica aí nos últimos anos. Eu acho que é um jogador que chegaria com muito peso para melhorar a situação do Benfica, principalmente em competições internacionais, mas é muito complicado. Bom, tem mais casos aí sendo especulados no Benfica. Se tu gostou do vídeo, se tu quer saber mais caras, se tu é torcedor do Benfica e quer saber, comenta aí embaixo que a gente pode fazer uma parte 2 com mais jogadores. Não deixa de deixar teu like no vídeo, pega esse link desse vídeo aqui, ó, e manda para todos os teus amigos para que eles possam vir aqui e ver quem que o Benfica quer tirar do time deles. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.